Dia 30 de outubro de 2022. Você está preparado para a votação daquele domingo? Fala lindão, fala lindona, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplica Costa, o canal que descomplica o seu direito. Eu sou o Luiz, advogado na área civil e na área tributária, e hoje nós vamos tratar sobre alguns aspectos do nosso cenário dos poderes no Brasil. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco longo, mas eu te prometo que eu vou te entregar tudo o que eu pesquisei. Por favor, fique até o final desse vídeo. Ele pode mudar a sua vida. Depois das eleições do dia 2 de outubro de 2022, eu fiquei muito confuso com as votações e me surgiram algumas dúvidas, como por exemplo, como é eleito um deputado no Brasil? Qual a função dos três poderes no Brasil? O que é o ativismo judicial? Essa e tantas outras perguntas me deixaram bem intrigados e eu resolvi pesquisar e agora eu quero compartilhar com você o que eu achei nas minhas pesquisas. Antes de mais nada, é preciso te dizer que o objetivo deste vídeo é, em primeiro momento, para que eu possa me posicionar sobre o atual cenário do Brasil. Não só o político, mas também o judiciário, que em muito vem tomando as decisões políticas. Eu tenho como objetivo te ajudar a entender o funcionamento da parte superficial das questões políticas que envolvem os poderes legislativo, executivo e judiciário. E ainda tenho a gigantesca pretensão de te ajudar a decidir o seu voto no segundo turno das eleições de 2022. Porém, todo o conteúdo que eu irei expor te ajudará muito além disso, pois servirá para outras ocasiões também. Show de bola! Vamos avançando. Importantíssimo destacar que o voto secreto e que eu não quero te convencer a votar no partido A ou B. O que eu quero é que você, baseado nas informações técnicas e fáticas que eu estou trazendo, decida por si só em quem votar. Entretanto, eu te peço que você vote de forma consciente, ou seja, não importa o partido em que você vota, tenha ciência de que você está votando de forma fundamentada. Outra coisa, para que você tenha um melhor aproveitamento do conteúdo aqui preparado, eu gostaria que você deixasse de lado, ao menos durante a exposição do conteúdo aqui colocado, o seu partidarismo. Seja de direita, seja de esquerda, apenas ouça o que eu tenho a te dizer. E depois você pega novamente tudo o que você acredita e toma a sua decisão daqui pra frente. Beleza? Então vamos lá. Os três poderes. A teoria da tripartição dos poderes tem em sua essência que estes devem atuar de forma separada, independente e harmônica, mantendo, no entanto, as características do poder ser uno, indivisível e indelegável. Vamos começar aqui pelo poder legislativo, que é a representação do Congresso Nacional em um sistema bicameral. De um lado, nós temos a Câmara dos Deputados, que tem a função de representar o povo, legislar, ou seja, fazer leis, discutindo e votando propostas referentes a áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte, habitação, entre outros. E também tem como função fiscalizar o emprego pelos poderes da União dos recursos arrecadados da população, como o pagamento de tributos. Isso quer dizer que é função do legislativo averiguar onde está sendo aplicado o dinheiro público. Certo? Do outro lado, nós temos a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é formada de maneira proporcional à população de cada estado, onde cada estado tem no mínimo 8 e no máximo 70 deputados, totalizando 513 deputados. E é aqui que vem uma das coisas mais difíceis de ser entendida na eleição dos deputados, pois a forma de votação dos deputados se dá pelo sistema proporcional, ou seja, você vota em determinada pessoa, o Tiririca, por exemplo. Contudo, não é somente ele que vai ser eleito, pois os votos que você deu
a ele vão ser contabilizados para o partido político. E foi aí que eu me perguntei, para que servem esses votos ao partido político? E então eu decidi te explicar basicamente como que funciona. Trouxe o meu auxiliar aqui, que é esse pequeno jovem. E aí vem a pergunta, você de fato sabe como é feita a eleição dos deputados? Teve uma galera aí que respondeu no meu Instagram que sabia. Aí eu perguntei sobre a questão proporcional e logo na resposta seguinte disseram que não sabiam. Então, infelizmente, não. As pessoas não sabem como de fato são votados aqui e eleitos, né, os deputados. Mas vamos lá. Digamos que o partido XYZ tem 10 vagas. Lembrando que essas 10 vagas é proporcional à população daquele estado. O estado tem votos válidos. Voto nulo e voto branco não conta. Aperta no verde. Digamos que tem 100 mil votos válidos. Beleza? Ou seja, como é que isso funciona? Cada vaga desse estado que tem 100 mil votos válidos custa 10 mil votos. Certo? Vou falar bem devagar para você poder me acompanhar. 100 mil votos válidos, proporcionalmente falando, cada vaga custa 10 mil votos, ok? Até aí tudo bem. Dos 100 mil votos, nós dividimos pelas 10 cadeiras. Isso representa 10 mil votos. Esses 10 mil votos por cada cadeira representa o coeficiente eleitoral do estado. E é assim que achamos as minhas respostas. Como assim as minhas respostas? Então vamos lá. Número de votos de cada partido, e é para isso que servem os votos do partido, dividido pelo quociente eleitoral, é igual ao número do valor de vaga, na verdade, de cada partido. Então, peraí. Se neste caso nós temos 26 mil votos para aquele partido, dividido por 10 mil, nós temos 2,6. Obviamente, a gente não vai dividir uma pessoa no meio para colocar ela lá na Câmara dos Deputados, certo? Então nós temos 2 vagas. Você entendeu que conta maluca que tem que ser feito? Você pega o número de votos válidos, quantos votos aquele partido teve, divide um pelo outro, acha a quantidade de cadeira. É uma loucura. E aí vem a minha pergunta. É justa essa eleição? Quem entra são os candidatos mais votados do partido. Mesmo que, aqui no nosso exemplo, em que o partido garantiu 2 vagas, o mais votado tenha tido 20 mil votos e o segundo colocado só 4 mil. Quando a diferença é muito expressiva, esse candidato aqui é chamado de puxador de votos. Essa é uma transferência de votos legítima. É um reflexo dessa lógica de eleição proporcional. Alguns grandes puxadores de votos entraram para a história. No caso do Tiririca, que estamos utilizando apenas para exemplo, somente os votos dele comprou mais 6 cadeiras na Câmara dos Deputados para o partido dele. Eu falei que era meio complicado essa parte dos deputados, mas vamos avançando. Qual é o problema desse tipo de eleição? Ainda utilizando o nosso exemplo do Tiririca, é que você vota em determinado candidato, mas na maioria das vezes você não sabe quem é que está por trás desse puxador de votos. Mas aí, os deputados têm um papel fundamental na estrutura do nosso estado como país, pois são eles que votam as leis que irão reger o nosso dia a dia. Se você elege deputados que não condizem com o que você pensa, como é que você quer cobrar do presidente o país não andar? Vocês vão começar a entender que o nosso sistema de governo é muito mais complexo do que parece. E que, na verdade, precisamos cobrar muito mais da base da pirâmide do que do topo dela. Ou seja, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, e aí sim do presidente. Mas então, a pergunta que eu te faço é justo você votar em uma pessoa e outra pessoa ingressar sem que você tenha concordado com isso?
E se nós nos manifestarmos no sentido de diminuirmos o número de deputados para podermos ter o voto majoritário, assim como é para governador, prefeito, presidente? Sim, nós podemos fazer isso. Já o Senado é composto por 81 senadores, onde cada estado tem 3 senadores, que têm a função de legislar, lembra? Fazer leis, fiscalizar o executivo, sabatinar candidatos a alguns cargos públicos, que podemos citar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. E, diferente dos deputados, a eleição é majoritária, ou seja, quem tem mais votos entra. Nesse caso, nós temos a certeza de que a pessoa em quem nós estamos votando é de fato a pessoa que irá nos representar caso tenha mais votos. O nosso segundo poder é o executivo, que é composto pelo presidente, que é eleito por votação majoritária, assim como os senadores. E pode propor projeto de lei, bem como sancionar ou vetar projeto de leis aprovados pelos deputados e senadores. O governador, de maneira didática, é o presidente do seu estado, responsável por cuidar da saúde pública, educação e segurança pública. E ainda temos o prefeito, que tem uma administração conjunta com os vereadores do município, sendo responsáveis pela limpeza das ruas, manutenção de espaços públicos, praças, ruas, etc. E saneamento básico. Muito importante destacar que, se o prefeito não tem uma boa relação com os vereadores, os projetos de lei não irão passar. Ou seja, não serão votados. Mas calma, eu vou te explicar como se faz uma nova lei. E o contrário também é verdade. Portanto, se os vereadores e prefeitos têm uma linha de ideias para beneficiar a população, assim como o presidente e o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Nacional, as leis vão ser aprovadas. Dito isso, a função do Poder Executivo é governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo as ordenações legais e a Constituição do país, seja no âmbito nacional, estadual ou municipal. Portanto, perceba, na verdade, quem governa de fato o país são os do Poder Legislativo e não os do Executivo, ao menos em tese, pelo que está escrito nas leis. O nosso terceiro poder é o Judiciário, que é composto por juízes, desembargadores e ministros. Com a função de garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflito entre os cidadãos, entidades e Estado, esse é o papel do Judiciário. Para isso, esse Judiciário tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal, ou seja, independe de política. Para ser juiz, você precisa passar em um concurso público. Depois, você pode ser nomeado a desembargador e ministro das Cortes Superiores. Perfeito. Agora, eu acredito que podemos avançar, pois você já entendeu a divisão dos 3 poderes e como os membros dos poderes legislativo e executivo são escolhidos. Agora, para que você acompanhe a minha linha de raciocínio, precisamos entender como são feitas as leis. Portanto, falaremos sobre o nascimento de uma nova lei. Como explicado no início da minha exposição, verificamos que o responsável por um projeto de lei é o poder legislativo, mas que também pode surgir do poder executivo, de acordo com a necessidade da população. Lembra que eu falei que o presidente também pode propor leis? Ótimo! Isso também serve para governadores e prefeitos. Perfeito. Vamos lá. Neste caso específico, vamos tratar de uma lei ordinária, que é a mais comum. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando as diferenças entre tipos de norma, como por exemplo, a lei ordinária, a lei complementar, um decreto, uma medida provisória, instrução normativa, resoluções, enfim. Deixa nos comentários aí o que vocês querem. Vamos tratar de uma lei ordinária surgindo no Senado, certo? Ou seja, proposta pelos senadores. As leis surgem basicamente de uma necessidade da população. E para que seja analisada, é feito um projeto de lei, conhecido como PL. Feito o PL,
esse PL é posto em votação na Casa Legislativa daquele político, seja no Senado ou na Câmara. Neste exemplo, o projeto de lei é posto em votação no Senado. Para que o projeto de lei seja votado, é necessário que pelo menos 50% dos políticos estejam trabalhando naquele dia. Ou seja, pelo menos metade deles precisam expressar o seu voto sobre aquele projeto de lei. Feita essa votação, o projeto de lei segue para outra Casa Legislativa. Nesse nosso exemplo, o projeto de lei segue para a Câmara dos Deputados, que aqui é chamada de Casa Revisora. Já na Casa Revisora, o projeto de lei será analisado pelos deputados para que digam que será ou não aprovado, se precisam de alterações ou não. Caso seja o projeto de lei alterado na Casa Revisora, após as alterações, a Casa Revisora faz a votação, que no caso da Câmara dos Deputados, necessita de 257 presentes. Certo. Senadores criaram o projeto de lei, votaram, enviaram para os deputados, que alteraram uma coisa ou outra e votaram. E agora, acabou? A lei já está valendo? Não. Após a votação no Legislativo, esse projeto de lei segue para a análise do presidente da República. Mas, Luiz, os poderes não são independentes e separados? Para que o presidente precisa analisar o projeto de lei do Poder Legislativo? Uma das funções do Executivo é justamente o respeito à Constituição Federal. Portanto, é função, neste caso, do Executivo de verificar se aquele projeto de lei está de acordo com a Constituição. Portanto, dentro do Senado, para que seja possível ser votado um projeto de lei, é necessário que 41 senadores votem a favor ou contra. E aí, o presidente, então, poderá sancionar ou vetar aquele projeto de lei, seja em todo ou em parte. Beleza, Luiz, digamos que o presidente vetou o projeto de lei. E agora, acabou de vez? E se ele sancionou o PL, já está valendo? São muitas as perguntas. Sim, mas eu estou aqui para sanar as minhas dúvidas e compartilhar com vocês. No caso do presidente vetar o projeto de lei, ou seja, dizer que não está de acordo com a Constituição, o veto ainda pode ser derrubado. Como assim? Esse veto vai para a ciência dos senadores e deputados, que poderão votar se concordam com o veto ou se eles vão derrubar o veto e mesmo assim promulgar o projeto de lei, que aí se transforma em lei. No caso do presidente sancionar o projeto de lei, aí já será promulgado e se transforma em lei. Beleza. Aí já está valendo, né? E aqui vem a célebre palavra dos advogados. Depende. Uma vez promulgada, a lei poderá ter vigência imediata ou a partir de determinada data. O intervalo entre a promulgação até a entrada em vigor da lei nós chamamos de vacatio legis. Ótimo, Luiz, agora o projeto de lei já é lei e está em vigor. Devemos adotá-la sem nunca mais questionar isso, certo? Não. Aquela lei ainda poderá ser questionada no judiciário, que é o último poder a quem podemos recorrer para declarar a lei constitucional ou inconstitucional. Então, beleza. Entendi qual o trâmite para podermos ter uma nova lei e agora sei que todos os poderes podem ser utilizados para que essa lei tenha sua total validade. Agora que você entendeu como funciona a criação de uma nova lei, você começa a perceber que, para que o presidente, governador, prefeito possam fazer um bom governo para nós, é importante que as leis propostas pelos deputados, senadores e vereadores sejam de interesse da população, certo? Portanto, se você coloca os vereadores, deputados e senadores no poder, é deles que nós temos que cobrar para que as leis analisadas e propostas nos beneficiem. Para entendermos que nós devemos cobrar muito mais, dos nossos vereadores, deputados e senadores do que do executivo em si, certo? Pois são eles quem fazem as leis, certo? Mas o que isso tem a ver com o cenário atual da nossa política? Vamos lá. Em primeiro momento, é importante para que você busque aí na sua cidade e estado quem foram os candidatos eleitos lá no dia 2
para deputado e senador? Para que esses eleitos estejam na mesma sintonia que o presidente, pois assim você vai conseguir cobrar de cada um dos poderes aquilo que de fato eles têm a obrigação de fazer. Portanto, não tem como você ser uma pessoa coerente com seus próprios ideais se você vota em determinado político para o legislativo e vai em uma via contrária para o executivo. Entende o meu ponto de vista? Preparados para avançarmos mais uma vez? Eu sei que são muitas coisas. Vamos falar sobre o ativismo judicial. Diante deste assunto, serei o mais objetivo e o menos técnico possível, pois, como sou advogado, preciso tirar a ideia do juridiquês e não utilizar termos que quem não é da área não possa entender. Não é esse o meu objetivo. Neste tópico, é importante destacar que somente quem pode realizar o ativismo judicial é o Poder Judiciário, violando alguns princípios que deveriam ser observados por aquelas pessoas que compõem esse poder. O Poder Judiciário é uma das 3 instâncias do poder que existem em nosso país, sendo o responsável pela execução das leis, pela garantia dos direitos individuais e coletivos e pela resolução de conflitos que acontecem entre cidadãos, mas que também entre cidadãos e Estado. Beleza, Luiz. Então, quando o Poder Judiciário deve agir? Só pode agir quando provocado. Ou seja, ele vai, de acordo com as leis, por meio de processos judiciais, julgar os casos que começam por iniciativa dos interessados. Então, o Poder Judiciário não pode, em primeiro momento, ver algo acontecendo que esteja errado e decidir sobre algo que não foi colocado diante dele para julgamento. Antes de avançarmos daqui, precisamos saber que existem algumas diferenças entre tipos de lei. Lembra que eu comentei que depois eu posso fazer um vídeo somente sobre isso? Pois é, mas aqui eu preciso destacar 2 tipos de leis que trabalham em conjunto, que são as leis materiais e as leis processuais. Para que seja dinâmica e de fácil entendimento, a lei material é aquela que atribui direitos e obrigações às pessoas e estipulam regras para um bom convívio em sociedade. Como exemplo de lei material, nós podemos falar do Código Penal. Lá na parte especial, encontramos o título 1, capítulo 1, que fala sobre crimes contra a vida. Ali no artigo 121 da lei material diz: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ok, fazendo a leitura isolada da lei material, faltam informações para sabermos como iremos proceder contra a pessoa que matar alguém. Para suprir a falta de informação, buscamos então a lei processual. As leis processuais são leis que nos dizem como iremos nos comportar diante de determinada situação, principalmente quando temos algum direito violado. No caso do exemplo utilizado, o sujeito que matar alguém, como ele deve ser tratado pela sociedade? Cumprindo pena de até 20 anos, certo? Em parte sim, certo. Porém, para definirmos melhor as coisas, vamos falar sobre competência. Dentro das questões jurídicas, temos juízes cíveis, eleitorais, criminais, etc., previdenciários, tá? Portanto, se a pessoa violou uma norma criminal, quem tem competência é o juiz criminal, é ele quem tem competência para julgá-lo. E é isso quem determina a lei processual. No exemplo aqui, trazemos o Código de Processo Penal, que lá no seu capítulo 3, artigo 74, parágrafo 1º, diz que os crimes contra a vida são de competência do tribunal do júri. Ou seja, a lei processual diz como e quem deve julgar aquele caso. Beleza? Então, diante dessa determinação de procedimento, caso você descumpra o procedimento, o que acontece? O processo se torna nulo. Ou seja, tudo aquilo que foi feito perde a força e retorna ao início para que seja adotado o procedimento correto. Guarda essa informação aí para a gente poder avançar. Falando diretamente do ativismo judicial, vamos falar sobre a definição desse termo e nos restringirmos aqui ao
Supremo Tribunal Federal, STF. Está nas notícias aí todo dia, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, chamado de Guardião da Constituição, pois cabe a ele zelar pelo seu cumprimento. Antes de mais nada, o termo ativismo judicial foi utilizado pela primeira vez em 1947. Não é um termo novo, nem que surgiu agora para explicar algumas decisões do judiciário, certo? Então vamos lá. Abrindo aspas aqui. O ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o sentido e alcance. O ativismo judicial normalmente se instala, e este é o caso do Brasil, em situações de retratação do poder legislativo, de um certo deslocamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que determinadas demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva. Fecha aspas. Essa fala é do senhor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, expandindo a interpretação da Constituição. Bem, se o STF é o protetor da Constituição, como nós, população, devemos fazer quando é o próprio STF que pratica o ativismo judicial? Qual é a saída que nós temos? Para sabermos quais foram as práticas de ativismo judicial que ocorreram no STF, precisaríamos avaliar o artigo 102 da Constituição Federal. Eu estou sendo um pouco mais técnico nesse vídeo, eu sei, mas é para o seu bem. No principal caso do atual cenário político do nosso país, muitas são as notícias de que o senhor Sérgio Moro, lembra? Dizendo que aquilo que ele fez foi errado. Ele não poderia ter julgado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que seria, ou foi, um ativismo judicial. Mas vamos além. O artigo 102 da Constituição Federal, em seu inciso 1, a linha B, diz que, abre aspas, compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República e alguns outros mais. Lembrem-se, crimes comuns, tá? E aí fala sobre os ministros, etc. Depois você dá uma lidinha lá nesse artigo. Desse artigo da Constituição Federal, a pergunta que surge a mim é: o que são crimes comuns? Então, definição. Crime comum é aquele crime que não exige qualquer qualidade especial do sujeito ativo ou do sujeito passivo do crime. O crime de homicídio é comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Eu não preciso ser advogado para matar alguém. Crime comum. Então, a minha interpretação. Por que o senhor Sérgio Moro, em primeira instância, processou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Acredito que no entendimento daquele juiz, o ex-presidente cometeu crimes especiais, não foram comuns. E o que são crimes especiais? Considerados como crimes próprio ou especiais, são aqueles em que o tipo penal, o crime, exige uma situação fática ou jurídica diferenciada por parte do sujeito ativo. Exemplo, peculato. Só pode ser cometido por servidor público. É especial. Luiz, mas o que isso tem a ver com o ativismo judicial? Bom, acredita-se que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que, por isso, o ministro Edson Fachin decidiu anular os processos que haviam determinado a prisão do ex-presidente. Certo. Diante dessa situação, me surge a seguinte pergunta: por que a decisão de anular os processos surgiram agora? Por que a decisão de anular o processo foi somente em relação ao ex-juiz Sérgio Moro? Eu pergunto isso porque a decisão do juiz Sérgio Moro foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal, que são outros, são os desembargadores.
E ainda esses desembargadores aumentaram a pena que havia sido determinada pelo juiz. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão. Diminuiu um pouquinho a pena, mas manteve a decisão. Apenas para explicar, o Superior Tribunal de Justiça está em pé de igualdade com o STF. Então vamos lá. Por quantas pessoas esse processo foi julgado? Bom, fazendo uma análise rápida, em primeira instância foi uma pessoa, o então juiz Sérgio Moro. Em segunda instância, ele foi julgado por mais 3 pessoas. Os desembargadores do TRF, Vitor Luiz dos Santos Laus, Leandro Paulsen e João Pedro Gebran. Já no STJ, foram julgados por mais 4 pessoas. Os ministros Félix Fischer, Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas. Ok. Portanto, o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi julgado por 8 pessoas. Diga-se de passagem, mas com muita importância, os cargos de juiz são ocupados por concursos públicos, ou seja, sem interferência política. Ok? Beleza. Vamos avançar. Então, se o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deu por 8 pessoas, por que o ministro do STF, Edson Fachin, decidiu que a vara que iniciou o processo era incompetente? E aqui cabe a você lembrar que, neste caso, ele utilizou a lei processual para anular o processo. Mas tudo bem, a decisão foi tomada e, neste momento, não há mais o que ser feito. Até porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está concorrendo para as eleições do segundo turno. Beleza, não tem muito o que ser feito, certo? Contudo, quem foi no STF que decidiu soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Para responder a sua pergunta, eu preciso te explicar que lá no STF nós temos 11 ministros. E como são eleitos, escolhidos esses 11 ministros? Em primeiro momento, eles são indicados pelo então presidente da República. Em seguida, vai essa indicação para o Senado, que é responsável por realizar a sabatina. Te falei lá no início do vídeo. Somente com a aprovação do Senado é que o indicado vai ser, então, ter tido, a sua publicação no Diário Oficial e assumirá aí o cargo no STF. Então, peraí. Perceberam como, mais uma vez, é o Senado quem decide e não o presidente da República? Pois é. Mas vamos lá. Quem votou a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e quem votou contra? Dos 11 ministros, 8 votaram a favor da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Me acompanha aqui, ó. São eles: Edson Fachin, indicado por Dilma Rousseff; Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer; Rosa Weber, indicada por Dilma Rousseff; Dias Toffoli, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva; Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso; Ricardo Lewandowski, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva; Luiz Roberto Barroso, errei a ordem do nome, indicado por Dilma Rousseff. Os 3 que desejavam manter a prisão são os ministros Nunes Marques, que foi indicado pelo atual presidente Jair Bolsonaro; Marco Aurélio Mello, indicado pelo então presidente Fernando Collor de Mello; e o Luiz Fux, que foi indicado pela Dilma Rousseff. Diante do que foi exposto até aqui, verificamos que houve 12 pessoas a favor do processo que prendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra apenas 8 pessoas que votaram contra a prisão. Destes 8 que votaram contra a prisão, 5 foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Aí eu te pergunto, houve ativismo judicial ou não? Não sei. Você que tem que me dizer, certo? Além da questão do ativismo judicial, é importantíssimo falarmos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi inocentado.
ele teve o processo anulado por questões processuais. Lembre-se dessa informação no dia que você for votar, amada. Mas vamos lá, muita coisa para entendermos em um único vídeo. Eu falei que ia ser um pouco longo, mas, como eu te falei, eu tenho muitas dúvidas e resolvi compartilhar tudo com você, aquilo que eu achei e que, de fato, eu espero te ajudar a votar de maneira fundamentada no dia 30 de outubro de 2022. Então, já clica aqui na setinha, manda esse vídeo para todo mundo, compartilha também. Já caminhando para o final, vamos falar um pouco sobre a manipulação das mídias. É ou não é fake news? Já nas últimas notícias, vamos tratar de orçamento secreto, sigilo de 100 anos e a retirada de valores do MEC e como isso influencia a sua decisão. O orçamento secreto é uma lei, a lei do orçamento secreto. Teve origem em 30 de dezembro de 2015, que foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Tá bom, eu convido você então a dar uma lida na lei número 13.242 de 30 de dezembro de 2015. Aí você vai pegar também a lei 13.898 de 11 de novembro de 2019. Assim, assinada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Com as duas leis em mãos, eu te pergunto, quem de fato criou a lei do orçamento secreto? Por que as mídias querem nos enganar? Vou deixar contigo a pergunta. Vamos falar do sigilo de 100 anos. Em relação ao sigilo de 100 anos, vamos analisar a lei número 12.527 de 2011. Pela data, você pode ver que não era o atual presidente que estava no poder, mas sim a ex-presidente Dilma Rousseff, que em 18 de novembro de 2011 sancionou a Lei de Acesso a Informações, que lá no artigo 31 trata de informações pessoais. Já aqui surge uma nova pergunta. Por que a Dilma Rousseff sancionou essa lei? Dá uma pesquisada no Google, mas eu vou te falar rapidinho aqui, ó. Nascida numa família de classe média alta, interessou-se pelo socialismo durante a juventude, logo após o golpe militar de 64. Ingressou então na luta armada, quem diria, né, da esquerda, como membro do Comando de Libertação Nacional, o Colina. E posteriormente na Vanguarda Armada Revolucionária de Palmares, a VAR Palmares. Ambas organizações defendiam a luta armada, guerrilheira. E vocês aí brigando com os caques. Portanto, era para esse tipo de informação que a então presidente do país sancionou esse tipo de lei. Afinal de contas, quem é que tá mentindo pra gente? Agora vamos falar sobre a última notícia, da retirada de valores do MEC, do Ministério da Educação. O absurdo da retirada de valores do MEC realizado pelo Bolsonaro. Segundo a grande mídia, Bolsonaro retira 2,399 bilhões de reais da educação. De fato, a retirada de uma quantia dessas abalaria a estrutura de qualquer ministério. Contudo, todas as coisas que são feitas pelo governo, elas deixam rastros. Você concorda comigo? O governo só pode fazer as coisas por meio de decreto, lei, tá? Então, com isso, vamos ver como é que foi essa história aí da retirada dos bilhões. Em 12 de janeiro de 2016, foi promulgado o decreto número 8.670, que foi assinado pela então presidente Dilma Rousseff. Esse decreto dispõe sobre a programação orçamentária e financeira. Estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2016 e dá outras providências. Ok. Já em 11 de fevereiro de 2022, foi promulgado o decreto número 10.961, que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E este decreto dispõe sobre programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal
para o exercício de 2022 e dá outras providências. Ou seja, os decretos são diferentes, os números, mas tratam do mesmo assunto. Então, lendo esses decretos, eu pude perceber que acontece todos os anos, você acredita? E que o governo contingenciou 11% das verbas discricionárias por 30 dias. Tá, Luiz, o que isso significa? Basicamente, o governo tem dois tipos de gastos: despesas obrigatórias e despesas discricionárias. As obrigatórias, por óbvio, né? É claro, não podem ser mexidas, pois aí sim afetaria o funcionamento, né, o desenvolvimento das instituições de ensino. Entretanto, as discricionárias são valores a mais, um extra, para aqueles gastos não previstos. Foi desse valor para os gastos não previstos, né, abre aspas, o fundo de caixa, digamos assim, que o governo contingenciou 11% por apenas um mês. Portanto, não vai, meu filho, afetar o funcionamento das faculdades, das escolas, nada disso. Mais uma vez, eu te convido a fazer uma pesquisa rápida no Google. É só você jogar lá, ó, quanto a Dilma cortou da educação. E lembre-se, o executivo tem a obrigação de respeitar a Constituição. Já em sentido contrário, quanto Luiz Inácio Lula da Silva deixou de investir na educação? A resposta está no Google. Inclusive, já foram vinculadas pelas grandes mídias de informação, que manipula tudo. E mais uma vez, eu me pergunto, por que eles querem tanto, desesperadamente, tirar o Jair Bolsonaro da presidência? Que medo é esse? Mas ok, agora sim, concluindo, o meu apelo para você é que leve em consideração, tá? Quem você votou para deputado estadual? Em quem você votou para deputado federal? Em quem você votou para senador? Em quem você votou para governador? Fica em casa, fecha, prende as pessoas. Esses políticos que você ajudou a eleger são da mesma linha de entendimento do presidente que você vai votar? Eu mostrei a você que não adianta termos bases contrárias ao presidente, pois quem sai prejudicado somos nós. Na ideia de que vão deixar o país quebrado para que o próximo governo, se for aliado, tenham todos os projetos de leis aprovados e pareçam ser os bons samaritanos, os bonzinhos. Cara, isso me deixa muito triste em saber que, na verdade, tudo está interligado. E que somos nós apenas a massa de manobra dessa galera que está no poder. Tá tudo junto e misturado. Falando agora com você, que não tem voto definido, pois se recusa a votar em um e outro, alegando que depois, fulano não se elegeu por minha causa, não foi culpa minha. Cara, isso é insanidade. Você vai ser governado, governada do mesmo jeito. Nesse momento, eu te peço uma coisa do fundo do meu coração. Analise o contexto histórico mundial e perceba que todos os países onde o comunismo venceu estão entregues à miséria. O povo passa fome. As mulheres são violentadas. Crianças são abusadas. Você quer mesmo passar por tudo isso só porque você não quer definir o seu voto? Aqui eu vou deixar minha última pergunta, tá? Você quer de verdade um futuro para o seu país? Faz uma pesquisa rápida, sem acusar nenhum dos dois candidatos à presidência. Busque qual deles colocou o número de ministros do Executivo, não confunda com os ministros do STF, do STJ. Não. Os ministros do Executivo, quais foram os mais técnicos? E isso refletirá diretamente no sucesso daquele governo, pois é com tecnicidade que se avança, não com troca de cargos. Portanto, se você quer votar no Lula, pela democracia, você tem todo o direito. Se você quer votar no Bolsonaro, você tem todo o direito. A democracia está aí. Mas o importante
é que façamos isso de maneira pensada, idealizando o que queremos para daqui a 5, 10 anos, pois nada é imediato sem consequências. Eu espero de verdade ter te ajudado a decidir em quem você irá votar no dia 30 de outubro de 2022. E faço votos de que você se posicione e dê o seu voto a um candidato, pois se abster é a pior decisão que você pode tomar. Não se acovarde, vá e demonstre o cuidado com o nosso país. Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Venezuela e etc. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, porque eu fui!